Olá, seja bem-vindo à aula 3. Hoje vamos ver sobre estruturas condicionais. As estruturas condicionais são if, elif, else, e temos também o match, que no Python é o equivalente ao switch, que seria usado em outras linguagens. Vamos começar então falando sobre o if. If significa se, então se alguma coisa, a gente escolhe qual ação vai acontecer. Então, por exemplo, if 1 menor que 2, print 1 é menor que 2. Ah, ele está executando aqui o errado. O que a gente faz? 1 é menor que 2. O else, ele significa se não. Então é se. E se não? Se não, print 1 não é menor que 2. Só que a gente sabe que 1 é menor que 2. Então vamos criar duas variáveis. A igual a 2 e B igual a 5. Então A é menor que B. E A não é menor que B. E aqui também. A menor que B. Então, A é menor que B. Vamos mudar agora. A não é menor que B. Certo? Vamos falar, então, sobre o elif. O elif, ele é uma condicional específica do Python. Ele serve para evitar condições aninhadas e torna a decisão mais fácil de ser entendida, né? Mais legível. E ele evita uma cadeia de else e if desnecessária. Então, vou pegar um código aqui que eu separei, por exemplo, para a gente transformar ele. Então, a gente tem esse código aqui. Se x igual a 15, então ele não vai ser menor que 10. Então, ele vai entrar nessa condicional. Se x menor que 20, print menor que 20. Se não, imprima 20 ou mais. Certo? Com o elif, a gente consegue evitar esse aninhamento e a necessidade de dois elses. Com o elif,
esse código ficaria dessa forma. Dessa forma. Então, x é menor que 20. Certo? Vamos então ver como funciona o switch, né? Ou no caso do Python, o match. Vou criar uma variável aqui, estado igual a 0. Então, a gente vai criar match estado, dois pontos, e caso for 0, eu vou imprimir que está desligado. Se for 1, ligado. Em caso de qualquer outro caractere que não seja nenhum desses dois, vou imprimir indefinido. Certo? Então, está desligado. Está ligado. E indefinido. Então, vamos fazer o nosso primeiro exercício. Para o primeiro desafio, eu quero que você tente escrever um programa para ler o ano de nascimento de uma pessoa e escrever uma mensagem que diga falando se ela poderá votar ou não. Ou seja, se ela tem idade maior que ou igual 16. E não é necessário considerar para esse exercício o mês em que ela nasceu. Vamos estar trabalhando apenas com um ano. Então, pausa agora o vídeo, tenta fazer aí. Se não conseguir fazer, continua assistindo o vídeo que a gente vai resolver. Vamos lá então resolver esse exercício. Vamos criar primeiro uma entrada. Então, input digite o seu ano de nascimento. Então, ano, nascimento, igual, certo? Então, se ano nasce, como a gente está em 2024, quem tem 16 tá nascendo em 2008. Então, if ano nasce menor, maior, não, menor que ou igual
A. Dois mil e oito. Print. Pode votar esse ano. Else. Print. Não pode votar esse ano ainda. Não pode votar ainda. Certo? Vamos executar. Qual o problema? Ah, tá. Pode votar esse ano. Se tiver nascido em 2009, não pode votar ainda. Certo? Então, vamos para o próximo desafio. Desafio 3 pede que você crie um jogo de par ou ímpar para você jogar com um computador. Você, se tentar fazer esse desafio, aí, vai precisar utilizar a biblioteca random para utilizar a função randint para conseguir gerar um número inteiro aleatório. Então, eu vou estar deixando o link no material para que você consiga utilizar essa função. Mas, caso tenha dúvidas, continue assistindo a aula que iremos resolver esse problema. Então vamos lá? Para resolver esse problema, começamos importando nossa biblioteca, né? Então eu vou importar aqui, ó, import random as rand, que é o nome que eu dei. Então vamos criar primeiro a escolha, né, do usuário, que o usuário vai falar se ele quer par ou ímpar. Então, par ou 2 ímpar. Fazer o caching de uma vez. Certo? Colocar aqui primeiro o computador. Computador igual randint. Eu quero um número que vai de 0 a 5, que seja o que a pessoa consegue jogar com uma mão. Humano igual int input digite um número de 0 a 5.
certo? Então, vamos imprimir a jogada do computador. Computador. Abre chaves, para utilizar fstring, computador de novo, que é o nome dessa variável. Agora vamos começar trabalhando no nosso par ou ímpar. Para a gente determinar se o número é par ou ímpar, vamos somar. Então, soma igual computador mais humano, certo? Então, se a soma, o resto dela, da divisão por 2, é igual a 0 e a escolha da pessoa, se foi par ou ímpar, foi par, ou seja, o número 1, print o resultado é par. Você venceu. Certo? Se for ímpar e a pessoa jogar ímpar, né? Tiver escolhido ímpar. If soma dividido por 2, né? O resto for diferente de 0 e a escolha for ímpar, o resultado é ímpar, você venceu. Se for diferente dessas duas opções, então quem ganhou foi o computador. Então, print o computador venceu. Então, vamos jogar. Escolha 1. Ah, tá. Escolha igual 1. Quero par. Vou jogar 2. Computador venceu, ele jogou 1. Deu 3, né? A soma. Quero par de novo, jogar 2 de novo. Computador venceu. 1, 2. Computador venceu. Será que a gente ganha alguma hora? Ih, tá difícil. Ih, venci. Conseguimos. Legal, né? Vamos tentar com ímpar agora para ver se está certinho. 2 e 1. O resultado é ímpar. A gente venceu. Certo? Vamos então falar sobre o desafio 4. O desafio 4 pede que escreva um programa para ler o número de lados de um polígono irregular e a medida do lado em centímetros e você calcular a área desse polígono. Vamos calcular para o triângulo, para o quadrado e para o pentágono. Então, para calcular o triângulo, não temos a altura. Para descobrirmos a altura, vamos usar o teorema de Pitágoras.
Temos então aqui o nosso triângulo. E vamos supor que ele tem o lado dele é 2, certo? Para descobrirmos a altura, vamos dividir ele no meio. Agora que ele está dividido no meio, então essa parte aqui é 1. Então podemos usar o teorema de Pitágoras. Essa aqui é a nossa hipotenusa. Então temos aqui a hipotenusa mais o cateto adjacente. O nosso cateto adjacente. E aqui o nosso cateto oposto vai ser a nossa altura, certo? Então a gente sabe que aqui vai ser 2 ao quadrado, porque a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então h ao quadrado e aqui mais 1 ao quadrado. Então vamos ter 4 menos 1 igual h ao quadrado. Então a altura ao quadrado é igual a 3h igual raiz de 3, certo? Então vamos para o código. Mais tarde a gente vai ver o pentágono. Vamos primeiro dar a entrada do número de lados. Então, número de lados igual input. Vamos colocar int, né? Número de lados é inteiro. E insira o número de lados. Ok. Float para o tamanho. Certo. Insira a medida dos lados. Em centímetro. Então vamos lá. Vamos usar o switch aqui. Então, caso match, né? Match número de lados. Caso seja 3, né? 3 lados, triângulo. Então, vamos lá. Vamos ter o quadrado da hipotenusa, que vai ser igual a colocar underline aqui, o tamanho dos lados
ao quadrado vamos ter o quadrado do cateto adjacente, que vai ser igual a tamanho dos lados dividido por 2, isso elevado ao quadrado. Vamos ter a altura, que vai ser o quadrado da hipotenusa menos o quadrado do cateto adjacente e tirar a raiz disso tudo. Então estou usando a biblioteca Math aqui, PortMath SM, certo? E vamos calcular a área. Então, área igual tamanho dos lados, que vai ser a base, vezes a altura, dividido por 2. Vou colocar parênteses, para a gente ter certeza que vai fazer as operações certinho. Então, temos aqui a área. Então, print f, vou usar fstring, triângulo, área. Aí vamos estar usando essa notação aqui, 2 pontos, ponto 2f, que a gente quer mostrar duas casas decimal desse número float para ter o tamanho aproximado. Então, vamos colocar aqui para a gente testar. Eu colocar aqui para qualquer caractere, né, no outro caractere, que não seja o 3, no PES. Ele dá PES, né, para ele continuar rodando o programa normalmente. Finalizar. Então, vamos lá. 3, 2, certo. Vamos colocar só a unidade de medida aqui. Então, vamos continuar. Caso seja 4, ou seja, o quadrado, né? Vamos então área igual tamanho dos lados ao quadrado. Copiar aqui de cima. Quadrado. Certo. Agora para o pentágono, caso seja 5. Pentágono, para a gente achar a altura, a gente tem que achar, calcular a área dele, a gente tem que achar a apótema. Então, vamos lá. Vou pegar aqui as setas. Deixa eu extrair ele aqui. Certo? Imagina que tem um ponto aqui no meio. Vou colocar aqui. Aqui, certo? Então, vamos dividir aqui no meio.
Aqui tem um ângulo de 360, ele dividido por 5, depois por 2 aqui, vai dar 36 graus. Então, a gente vai calcular aqui a altura, né? A apótema pela tangente. Então, a gente vai ter aqui a tangente de 36 igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui o nosso cateto oposto nós vamos dizer que é lado. Aqui esse segmento vai ser lado sobre 2. Então a gente sabe que o nosso cateto oposto ele é lado sobre 2. E aqui o nosso cateto adjacente é o nosso A, certo? Então a gente vai ter aqui tangente de 36 graus igual lado sobre 2 sobre A. A gente tem então que A igual a lado sobre tangente de 36 graus vezes 2, certo? Então, vamos lá. A gente tem a nossa apótema igual ao tamanho dos lados dividida por 2, que multiplica a tangente. Então, vou chamar a função tangente da biblioteca math e vou chamar a função radians para a gente poder passar em graus e ele converter para radianos, já que a função da tangente trabalha com radianos. 36. Certo? Deixa eu ver, está certinho. Então vamos agora para o perímetro. A área do pentágono vai ser a apótema vezes o perímetro dividido por 2. Então, perímetro igual o tamanho dos lados vezes 5. Então, a gente tem que a área igual perímetro vezes apótema dividido por 2, certo? Então, vamos copiar, colar, pentágono, certo? E vamos colocar que caso seja qualquer outro valor, print polígono não suportado, certo? Então vamos agora testar nosso programa. Para o triângulo a gente já tinha visto, né? Certo? Vamos ver para o quadrado agora. Então temos um quadrado
Ah, tá faltando aqui, eu vou colocar o símbolo de quadrado, né? Então, 4, 2, 4 centímetros quadrados. Vamos para o pentágono. 5, 2. Qual foi o erro? Né? Ah, isso, radians. Faltou o S. 5, 2. Então, certo, 6,88. E aqui, 6,88. Então, é isso. Essa é a solução do desafio 4. Eu espero que tenham conseguido compreender os condicionais, seja o if, o else, o elif e o match, né, do Python, que é equivalente ao switch em outras linguagens. E se tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem, seja pelo Classroom, seja pelos comentários. E estarei também deixando material de apoio. Devo deixar também uma aula explicando como foi feito esse cálculo. E é isso. Continuem praticando e tentem fazer esses exercícios também por conta própria. Espero que tenham gostado e se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui na tela o link da playlist e do último vídeo, que foi a aula 2.